Bom dia, sejam bem-vindos todos para esse vídeo, gravando para o nosso canal Guia dos Perplexos, com muita indignação, cada vez maior. Postei no meu Facebook o vídeo do Leandro Carnal com o título de Espiritualidade, e vamos fazer aqui algumas observações que vão além da indignação, porque no artigo 5º da Constituição Brasileira é considerado crime você desrespeitar a fé alheia, zombar, ironizar e ridicularizar os valores da fé considerados sagrados pela fé do outro. Então, vendo esse vídeo de Leandro Carnal, que está postado aqui nesse canal, e Guia dos Perplexos, na minha página principal e no meu perfil, eu gostaria de fazer uma análise rápida. Vamos direto ao ponto. Primeiro de que tudo, o título. Você vê um vídeo em que um ateu professo intitula Espiritualidade. Aí eu pergunto, sendo professor de português, eu pergunto, né? Como é que um ateu professo, ateu quer dizer sem Deus, vai fazer um vídeo sobre espiritualidade? Ora, se ele não crê em Deus, e Deus é espírito, logicamente, né, não tem nenhum jumento que não entenda isso. Se Deus é espírito, Jesus Cristo diz, Deus é espírito e verdade, e deve ser adorado em espírito e verdade. Então, como é que um homem que não crê em Deus, que é espírito, vai gravar um vídeo sobre espiritualidade? Aí, a primeira coisa que me vem à mente é o seguinte: é um verdadeiro complô. Quer dizer, é um grupo, não é somente ele, porque em outros vídeos ele diz que em um único dia ele dá a agenda dele, começa cedo e tem 5 conferências no mundo todo. Então a coisa é bastante grave. Nós estamos com o bicho da goiaba, quer dizer, dentro de nossa cultura, então está um homem que tem um estilo fantástico, ele rivaliza com o Silvio Santos, apresentador, o estilo dele mostrar, não é uma aula de história, como ele diz no vídeo, não é uma apresentação das anotações dele sobre religiões comparadas, não é, porque é um espetáculo, né? Um historiador como nós vemos o professor Jonathan Matias, ou como nós vemos o arqueólogo Rodrigo Silva e outros, né? Eles não fazem esse show, ele é um showman, e o estilo dele é espetacular, é atraente, é divertido, ele mistura piadas, gracejos com coisas sérias, mas sempre no único sentido: desmoralizar a fé, e a fé cristã, e especificamente a fé católica. Então, a minha primeira pergunta então é essa: por que um homem sem fé vai gravar um vídeo sobre a fé? E 85% dos vídeos deles são sobre a fé. Então, ele, evidentemente, tem um objetivo. E esse objetivo está sendo claramente realizado por ele. E não está só. Porque apagaram da minha página Guia dos Perplexos, o Facebook apagou o compartilhamento do vídeo dele. O que significa que não querem que eu fale dele. O Facebook, portanto, é uma denúncia. O Facebook, a equipe do Facebook, a direção do Facebook, né, indo contra a liberdade de pensamento e de expressão, indo contra um decreto presidencial recente, em que o senhor excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, faz, através de decreto, o direito de liberdade de opinião na mídia, especificamente. E o Facebook é um dos instrumentos de mídia mais vistos e mais respeitados. Então, eu coloquei no meu perfil e coloquei na minha página. O Facebook apagou da minha página o compartilhamento. Quer dizer, tirou o vídeo dele, invadiu a minha página e tirou. Quer dizer, violando assim o meu direito de liberdade de expressão,
liberdade de pensamento e expressão, e o decreto presidencial recente que diz que a mídia não pode censurar, a não ser sob razões graves e alegadas de uma maneira conveniente, né, demonstrando claramente. Então o Facebook simplesmente apagou. Quer dizer, interessa ao Facebook a propaganda do ateísmo que Leandro Carnal faz, primeiro. Segundo, não interessa só ele. As palestras dele são dadas para instituições que pagam a ele para isso. Aí a minha pergunta é: por que é que uma instituição, e são várias, como eu disse a vocês, em um vídeo onde ele fala do assunto, ele declara claramente que a agenda dele é vastíssima, é completa. Ele praticamente não tem tempo para nada, chega sempre atrasado de uma para outra, e naquele dia ele ia terminar fora do Brasil. Estava ali, não sei se em Salvador ou em São Paulo, né? Então, uma instituição convida um homem para falar sobre espiritualidade, mas não convida um padre, um pastor, um rabino, um babalaorixá, não. Ele convida um ateu. Por definição, um ateu não tem fé. E o principal objeto da fé é Deus, que é espírito. Então, que instituições são essas? Porque são várias. Ele diz que não tem tempo para mais nada, mal para comer, durante um dia, de tantas palestras, seminários e apresentações que ele faz, como um verdadeiro showman. Silvio Santos, nos bons tempos. Fausto Silva é Pinto, perto dele. Rodrigo Faro é um aprendiz, porque ele faz com um estilo estrondosamente capcioso. Primeiro, usando palavras muito bem medidas. Segundo, captando a atenção da plateia de uma maneira que você não consegue tirar os olhos do vídeo nem por um instante. Então ele tem recursos de oratória, de retórica, de comunicação notáveis, e ele usa todos esses recursos. Então ele fez estudos para poder produzir esse tipo de material. Aí a primeira pergunta é: se eu tenho uma instituição e essa instituição quer saber o que é espiritualidade, ou seja, a fé no espírito, então por que convida e paga ao professor Leandro Carnal, que agora, peço perdão por dizer que ele era meu colega, mas não é, ele é doutor e tem pós-doutorado, mas então ele se dedica a um movimento militante contra a fé. Ou seja, ele é um ateu militante, ele faz militância. Ele tem o direito de ser ateu, já dissemos isso. Agora, não é apenas a questão do ateísmo. Ele é militante, ele quer destruir a fé, e já tem 1 milhão e quase 500 mil pessoas que aceitam a mensagem dele subliminarmente destrutiva. Vamos então apresentar aquilo que é de mais notável neste vídeo. Primeiro, censurando todas as instituições que contratam este homem ateu, ou seja, adversário da fé, para falar da fé. Ora, como é que eu posso, sendo dono de uma instituição, que é o primeiro reparo que eu faço? Se eu sou uma pessoa que é dono de uma faculdade, de uma instituição, de uma ONG, seja lá o que for, e se eu preciso dar uma palestra sobre espiritualidade, como é que eu vou contratar um palestrante, um palestrista, que ele é contra o espírito, que ele não acredita na fé no espírito, que ele não só não acredita, como ele vai dizer isso de maneira agressiva, zombeteira, irônica, desrespeitosa a todos aqueles crentes, a todos, porque ele diz, ele começa dizendo que Deus é um velho gagá, que escreve certo por linhas tortas, portanto, sofre do mal de Alzheimer. Então, primeiro a instituição, a crítica vai a quem contrata ele. Então, é um complô, é uma quadrilha de criminosos, porque é um crime previsto na Constituição Brasileira, artigo 5º, que proíbe fazer o que ele está fazendo. Vamos direto ao ponto. Depois de fazer essa crítica a quem o contrata, para falar do que ele combate, então o patrocinador do programa que ele vai fazer já sabe e, portanto, corrobora, honesta, aceita e paga para que ele faça propaganda do ateísmo
e para que ele zombe da religião dos outros, para que ele desrespeite o que é sagrado. Primeira coisa. Segundo, é notável que ele use tantos artifícios literários, estilísticos, oratórios, retóricos, para fazer isso de uma maneira brilhante. Ele dá um show, é um espetáculo, não é uma aula de história. Jonathan Matias, professor, faz o mesmo que Leandro Carnal faz, mas ele faz sem zombar da religião. O professor Dr. Rodrigo Silva é também perito em história, pois é antropólogo, né? História antiga e arqueologia, e ele faz, e, claro, ele é crente, mas não tem piadinhas. Então, a primeira coisa que nós fazemos é dizer a vocês, há um complô, né, de várias instituições ateias, que provavelmente devem ser comunistas, porque o ateísmo tem como principal fachada o comunismo. Não me interessa aqui a questão de ser comunista ou ateu, mas ele está agredindo, ele está cometendo um crime contra a Constituição brasileira. E essas pessoas e essas instituições que o estão contratando também, porque contratam uma pessoa que vai falar mal da fé e do espírito para falar sobre a espiritualidade. É uma contradição. Mas vamos lá. No show dele, nesse vídeo, Espiritualidade, que eu postei aqui, e que o Facebook apagou na minha página Guia dos Perplexos, ele começa falando da fé customizada. Ora, é uma expressão que ele usa muito. E ele define o que é a fé customizada. É, na realidade, uma fé falsa. Por quê? Porque cada um tem a fé que quer. Ora, isso é um direito. Isso é um direito. Ele está fazendo o quê? Ele quer que todos os que creem em uma coisa tenham uma fé uniforme. Isso é impossível. Isso é impossível em qualquer religião, a menos que você tivesse poder sobre o pensamento dos outros, né? Dois católicos não pensam a mesma coisa. E aí ele faz a brincadeira de dizer, você acha que o Papa é infalível? Não, eu não acredito nisso. E você é contra a pílula porque é católico? Não, eu sou a favor da pílula. Então ele vai fazendo exatamente, mostrando as falhas, que na verdade são diferenças compreensíveis, porque se fosse ele, né, o governo do mundo, então ele seria um tirano, porque ele queria uniformizar. Nós vamos ao primeiro concílio da Igreja Cristã, feito em Jerusalém, por uma diferença entre Pedro e Paulo. Ali já havia fé customizada, ou seja, Paulo pregava que não era necessário batizar o judeu que tivesse a obrigação de ser circuncidado. Pedro e outros diziam que tinha que ser circuncidado primeiro para depois ser batizado. Ali já, portanto, a fé é customizada. Dentro da era apostólica. É lá pelo ano 50, 60, por aí. Então aí já há uma customização da fé, mostrando que a opinião de Paulo, de Apolo, de Pedro, e o apóstolo Paulo diz em uma das cartas dele, um diz eu sou de Pedro, outro diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, quer dizer, já havia divergência de crer, de modo de crer. Então isso é natural, e ele explora isso como sendo um crime. Por quê? Porque a tirânica mentalidade dele, que se fosse dono do mundo, obrigaria todo mundo à uniformidade, a uniformizar, e isso é justamente próprio dos ditadores, dos tiranos, dos déspotas. Então ele é interiormente um déspota, além de ser incomodado demais pela fé. A fé o tortura. Então, senhor Leandro Carnal, desde o princípio da igreja, o primeiro concílio de Jerusalém, feito em Jerusalém pelos apóstolos, foi uma diferença de opinião entre Pedro e Paulo como representantes de diversos setores do cristianismo nascente, em que um setor acreditava que era necessário a pessoa convertida ao cristianismo
se circuncidar para depois se batizar. E a outra ala acreditava que não era necessário. Bastava receber o batismo, porque Jesus Cristo disse: ide batizar todas as criaturas. Então, aí nós já temos a fé customizada, quer dizer, alas diferentes da igreja professam ideias diferentes, porque não há essa uniformidade e nunca houve. Logo, isso é uma maneira safada de tentar criticar a fé, qualquer fé, mas aí no caso a fé cristã especificamente, né? Mas aí ele não diz que é o cristianismo, ele fala de modo geral. Então é impossível porque a fé tem nuances, e essas nuances são morais, espirituais, entram no terreno da metafísica, e a pessoa tem noções que afetam seu sentimento, que afetam suas emoções, e então ele vai ter que reagir a isso de uma maneira pessoal. A fé é uma relação pessoal do homem com Deus. E nessa relação pessoal, ninguém pode interferir. Nem o Papa Católico pode interferir naquilo que eu penso sobre Deus. Então, daí vai necessariamente aparecer, como nos meus vídeos, eu considero Javé um Deus menor e Elohim, ou El, um Deus maior, e o Papa não vai poder me obrigar a não dizer isto. Por quê? Porque é uma relação entre mim e Deus. Ele pode não concordar, ele pode baixar lá um decreto dizendo que só existe um Deus, mas na verdade, quando ele diz Pai, Filho e Espírito Santo, né, então Jesus faz tudo pelo Pai. No Evangelho, Jesus diz: o Pai é maior do que eu, e tudo se faz para a glória do Pai. E um hino católico conhecido tudo é do Pai, né? O Pai é, portanto, o primeiro, depois vem o Filho, depois vem o Espírito Santo. Olha, em ordem hierárquica: Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma hierarquia. Se há uma hierarquia, então não somos assim, como é que se diz? Monoteístas. Aí há o enoteísmo, porque há a predominância de um. E aí, como é que você vai fazer, carnal? Vai obrigar agora a igreja pelo dogma? É um só Deus verdadeiro em três pessoas. Mas nessas três pessoas o Filho obedece ao Pai. E o Espírito Santo é o Espírito do Filho e do Pai, que procede, portanto, tem origem no Pai e no Filho, e age em nome do Pai e do Filho. Ou seja, o Pai é a origem de tudo, né? Na Cabala chamada Ain, o Filho chamado Sof, o Espírito chamado Aor, mas o Pai é a memória, o Filho é a inteligência, e o Espírito Santo é o movimento, é a vontade. Então há uma hierarquia. Sem a memória nada se faz. Todos os dados têm que estar na memória. A partir da memória, a inteligência vem da memória e tira o dado. Tirando esse dado, ele faz um movimento, porque a inteligência, para se movimentar, entrar na memória de Deus, Sof, que é a inteligência. Então ela se movimenta e entra no Ain, que é indefinível. A memória é considerada sabedoria, inteligência. E a memória de Deus é chamada de Ain, nada, que Raul Seixas diz no Gita: eu sou o tudo e o nada. Então é o tudo. Aí ele vai pensar alguma coisa. E essa alguma coisa que ele vai pensar é movido pelo Espírito Santo, porque só o Espírito Santo de Deus pode sondar os mistérios de Deus, diz Paulo. Então veja um movimento, e nesse movimento há uma hierarquia, onde primeiramente é necessário uma memória. Essa memória contém tudo o que é possível, e a inteligência se move através da força, da dinâmica do Espírito Santo, e tira da memória aquilo que pretende levar à existência, da substância e existência. Então, já começa por aí. Então, a minha fé é customizada, carnal. Mas se você for fazer uma análise, você vai perceber que não é possível duas pessoas não terem diferenças de opinião a respeito daquilo que mexe com afeto, com sentimento, com emoção, e você, como tirano, né, então acha que deve ser uniforme. Bem, então fica aí a sua fé customizada, como o ateísmo também deve ser customizado, e como tudo no mundo, todo movimento humano tem divergências e tem diferenças de opinião, matizes.
Bom, mas ele bate nisso o tempo todo. Mas já vimos, o primeiro concílio dos apóstolos em Jerusalém foi feito e já exatamente porque a fé foi customizada. Então, lá no início, né, lá pelos anos 50 a 60 aproximadamente. Então, e ele diz que essa fé é falsa. Olha, aí agora ele insere o veneno. Por que, que ele vai falar da customização, ou seja, da minha liberdade de ter a nuance de fé que eu quero? Porque ele vai dizer que isto é uma fé falsa. Ele sempre vai atacar a fé. Ele vai usar os artifícios que a oratória, a retórica, o intelecto dele, ele é um erudito de primeira linha, ele é um intelecto privilegiado, mas ele vai fazer sempre, vai encontrar a palavra certa para poder ridicularizar e negar os valores da fé. Portanto, não faz sentido ele gravar um vídeo sobre espiritualidade, que é um espetáculo. Não é uma aula de história falando de religiões comparadas, que é um ramo da história. Não é. É um espetáculo. Ele é um showman. E é um dos melhores do mundo, porque ele consegue prender a atenção sem nenhum cenário, sem dançarinos, sem nenhum outro auxílio, sem retroprojetor. Ele é capaz de prender o auditório durante 35 minutos a 1 hora e meia, porque os vídeos dele variam, né? Mas o que eu vi aí, a espiritualidade é 35 minutos, mas tem vídeos dele de 1 hora e meia, e ele prende a atenção da plateia. Então ele tem recursos, portanto ele estudou, e ele é financiado, porque há um grupo, porque quem chama ele para dar uma palestra sobre espiritualidade, sabe que ele é ateu, e o ateu é inimigo da fé. Ateos, contra Deus, e Deus é objeto da fé. Então, se eu chamo um ateu, que é inimigo da fé, para falar da fé, eu também estou cometendo crime. Se é no Brasil, eu estou infringindo a Constituição, cometendo o mesmo crime dele. Esse é o primeiro item. O segundo é, então, da fé é falsa, porque toda fé é customizada, né? Mas ele diz que é no nosso século, não, carnal, não é no nosso século, é no nascimento do cristianismo. Pedro e uma ala dos cristãos acham que, vou repetir, o judeu que se converte ao cristianismo tem que se circuncidar para ser cristão, batizado. E Paulo acha que o judeu que se converte ao cristianismo não tem que ser circuncidado, deve ser imediatamente batizado. E assim, imagine a divergência, porque Paulo reclama dizendo, um diz eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, todos somos de Cristo. Porventura está o Cristo dividido? Então já é customizada lá, porque é impossível essa uniformidade que você prega. Seria a maior das tiranias sobre a mente da pessoa. Você seria impossibilitado de ter liberdade de pensar, liberdade de sentir, liberdade de afeto, de sentimento e de emoção. Então, aí, mas tudo isso para quê? Para concluir dizendo, é uma fé falsa. Pronto. Aí está o veneno. A víbora usa a palavra fé, a expressão fé customizada, que na verdade é uma estupidez, porque não é somente nesse século, desde o Concílio de Jerusalém. Vocês talvez não saibam, a maioria da plateia dele, ele é ignorante, né? Mas acontece que a plateia dele é mais ignorante ainda. Então ele passa por sábio. Será que ele não sabe? Ele é doutor, é pós-doutor, então ele sabe que houve o Concílio de Jerusalém. E ele sabe que houve vários concílios, e só há um concílio quando há uma diferença na fé. Quando é necessário, como o Concílio Vaticano II, que estabeleceu que o povo deve participar mais, porque Pio IX, que começa o Concílio Vaticano I, achava que o povo não participa, né, da liturgia ativamente. Ela é passivo. A missa era em latim, e você erra dizendo que a missa é em latim, ou o latim foi conservado. A missa em latim acabou de ser abolida agora por Francisco. Você está completo, o seu vídeo está desatualizado, atualize. E o latim nunca foi desprezado. Foi simplesmente considerado uma das 3 línguas sagradas. O grego, o hebraico e o latim são consideradas línguas sagradas. Então foi preservado, não foi abandonado, não foi diminuído. São 3 línguas consideradas sagradas,
Por isso, só se usa essas 3 línguas em casos especiais, específicos. A missa de São Pio V, a missa em latim, é, portanto, uma peça sacra de grande valor e era em latim, e agora o Papa Francisco, para a uniformidade da fé, aquilo que você quer, ele então aboliu a missa em latim. Ele não pode, porque a missa em latim isso é outra coisa. A missa de Pio V, ela tem valor de dogma, e um Papa não pode abolir um dogma. Mas você só usa a fé customizada, que é um mote que você bate, 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 para dizer uma coisa, que a fé é falsa. Lógico, essa é a sua função. Se você é um ateu, você não tem fé e incomoda você os que tenham fé. O segundo, a fé contemporânea, ou na fé contemporânea, o eu, o ego, se opõe a tudo. A criatura substitui o Criador. A opinião substitui o dogma. Claro, o dogma é ponto de partida e ponto de chegada. Há uma especulação livre. O Papa Leão XIII, na sua célebre encíclica Motu Proprio, estimula, numa época em que a escola alemã descobriu que a Bíblia não era de um autor, o livro dos Macabeus dos Macabeus, né? O livro de Esdras é de Esdras, mas o Pentateuco não é de Moisés, é de pelo menos 5 autores diferentes, no mínimo. Então, a gente, na época, eu lembro perfeitamente que a escola alemã descobriu isso e chamou isso de teoria das fontes. No início foi um escândalo para os crentes, para os cristãos de modo geral, e para os católicos de modo geral, e para os judeus, porque os judeus chamam a lei de Moisés, o Torá é a lei de Moisés, mas a dupla de eruditos, David Rosenberg e Harold Bloom, que tem mais erudição do que você, e que expõe de uma maneira clara, sem ironia, sem sacanear os outros, vou usar aqui a palavra baixa, né? Então, eles mostram que Moisés escreveu uma apostilazinha de 20 folhas ou 25 folhas. E o Torá, hoje, é um livro com 5 capítulos diferentes e sabe-se perfeitamente que o Levítico não foi escrito por ele, muito depois. E o Deuteronômio também não foi escrito por ele, foi por Josias, pelo rei Josias, 600 anos antes de Cristo. Então, veja, como você sabe disso, ou então é ignorante. Ou sabe ou não sabe. Se sabe, então é criminoso, porque está usando o argumento do seu conhecimento, né, aparentemente do conhecimento bíblico, para destruir a Bíblia. Não, eu mostro, na minha demonstração, a minha fé customizada, para vermos nuances que podem ser vistas, e, de modo próprio, o Papa Leão XIII estimula, depois de um primeiro impacto da teoria das fontes, ele estimula, pedindo que os católicos também façam essa investigação, para verificarem até que ponto ela é verdadeira, que o verdadeiro católico não pode se acomodar e deve acompanhar a evolução do estudo da fé. A fé evolui, carnal. A fé é dinâmica, a fé é viva. O Concílio Vaticano II foi em 1964. Ele segue o Concílio do Vaticano I, ele teve uma primeira parte. E a primeira parte, feita por Pio IX, se você pegar ela, que está à disposição lá no site do Vaticano, se você pegar o Concílio do Vaticano I, você vai ver que há uma diferença enorme entre o Vaticano I e o Vaticano II, em linguagem, em estilo, em objetivo, em tudo. Então começa lá, na Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que é quem manda em matéria de fé e costumes. É de lá que emanam todas as ordens. E até o Papa é supervisionado pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Eles comungou Dom Marcelo Lefebvre, porque continuava rezando a missa em latim, João Paulo II, e Bento XVI, que era prefeito da Sagrada Congregação da Fé, levantou a excomunhão. Fez com que João Paulo II praticamente fosse obrigado a levantar a excomunhão. Agora, Francisco proibiu a missa em latim. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque não é possível, porque a missa em latim tem caráter, foi promulgado como um dogma.
Então o dogma não pode ser abolido. Uma vez que ele é promulgado por um Papa, outro não pode abolir. Então ela vai voltar certamente. E o latim não foi deixado de lado e diminuído. Apenas é considerado uma das 3 línguas sagradas e, portanto, é preservado. Porque uma oração em latim, segundo nós cremos, em grego ou em hebraico, a mesma frase dita em português, em alemão, em francês, seja em que língua for, se for dita em hebraico, grego ou latim, tem muito mais força. In nomine Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Tem muito mais força. Baruch Adonai. Bendito seja Deus. Essa frase tem mais força. Estou sentindo no meu corpo inteiro um movimento. Um movimento é uma emoção. Porque Baruch Adonai, Deus seja louvado, que constava nas nossas notas que o presidente Sarney hipocritamente mandou colocar, ele um ladrão, né? É réu da Lava Jato, condenado, mas foi esquecido, então mandou botar Deus seja louvado, e o Congresso agora, como Estado é laico, agora não sei em que ano mandou tirar. Então, a questão do latim está completamente, a sua mentira é total. Não foi abandonado, não foi deixado de lado, não foi amaldiçoado, não foi diminuído, pelo contrário, foi preservado, porque é uma das línguas sagradas. Não deve ser falado a não ser em situações específicas, como o hebraico antigo, quadrado, como o grego, né? Então, em princípio, erat verbum, et verbum erat apud ideum, et ideo era verbum. Né? Enarque enologos, kai logos en prostonteon, kai theos enologos. Quer dizer, tem muito mais força do que eu dizer no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É mais forte, ó. O meu corpo sente um movimento, a minha alma se dinamiza quando eu falo nessas 3 línguas. Então, mentiroso, mais uma vez, né, que lhe incomoda a minha fé, a minha crença no Espírito, já que você tem uma frustração, que você não atingiu a dimensão do Espírito, vai ser o meu último vídeo, e eu vou dizer, essa frustração produz uma tortura em você, então isso lhe incomoda, ao contrário do que você diz. O latim não foi deixado de lado, abandonado, diminuído, não. Ele é incluído entre as 3 línguas sagradas. E então, né, não tem a mesma força, tem muito mais força do que no princípio Deus criou o céu e a terra. E, para princípio. Segundo, se for traduzido ao pé da letra, em Reshit, Deus criou as águas superiores e as águas inferiores. Então, você vê que só estudando hebraico é que você vai ver a língua original, a língua sagrada, só vendo o sagrado, o original, né? Breshit é em Reshit. Reshit não deve ser traduzido. Não é o princípio, sim, mas o princípio de todos os princípios. Então, dizer, no princípio dá uma impressão de tempo, de espaço, quando não existia. Porque Reshit é o sem tempo, é o Evo. Então, não foi, é mais uma mentira sua, mas como você ou é criminoso, isso não tenha dúvida, porque está indo contra a Constituição, que considera crime fazer o que você está fazendo no seu vídeo. Então você é um criminoso, devia estar de trás das grades, devia estar preso e responder preso por esse seu atentado contra a liberdade religiosa, que não pode sofrer ironia, não podem zombar, você não pode zombar, não pode fazer piada. E os seus vídeos, 85% da sua produção é sobre isso. Ou seja, você é um ateu militante e é o bicho da goiaba, está comendo por dentro, aproveitando que o brasileiro é passivo. Na Inglaterra, Salman Rushdie teve que se esconder 5 anos para não ser apunhalado pelos punhais dos muçulmanos. E os 12 diretores da revista Charlie Hebdo, na França, que fazem o que você faz, foram metralhados por 2 muçulmanos. Só que o brasileiro é passivo demais. Não estou dando razão, né? Salman Rushdie disse que Maomé e o Corão eram uma besteira. E teve que fugir, se esconder 5 anos, porque os punhais dos muçulmanos estavam atrás das costas dele. Ele se escondeu, Salman Rushdie, inglês.
Então, é um movimento organizado. O ateísmo militante, como disse o meu amado professor Mário Sérgio Cortella, ateu sempre houve, mas o ateísmo militante é moderno. Ele quer fazer com que o espírito, a espiritualidade seja diminuída. E você aí grava um vídeo sobre espiritualidade. Ora, se não fosse trágico, seria cômico. E quem contrata você para fazer isso é tão criminoso quanto você, porque ele paga para isso. Paga a viagem de avião, paga o hotel 5 estrelas, que você diz que quando se hospeda é no hotel 5 estrelas, que se deita numa cama maravilhosa, né? Então, há um complô, há um conjunto, é um grupo militante que vai a 1.500.000, e essa ala de 1.500.000 tem uma ala militante que pretende atingir a fé dos incautos, como Dan Brown e outros, né? No livro o Santo Grau e a Sagrada fizeram, e os livros fizeram sucesso porque o brasileiro é um tolo, é ignorante, não lê, não se instrui. E você peca duas vezes, porque não tem saída, é um dilema. Se você sabe o que é a fé, e, portanto, se você sabe que o latim, na verdade, é uma língua sagrada, junto com o grego e o hebraico, então você está sendo criminoso porque você diz que mentiroso porque você diz que o latim foi deixado de lado, desprezado. E se você não sabe, então você está fazendo o quê? Está espalhando sua ignorância. Não, você sabe. Você sabe. Há 3 línguas sagradas. E, então, aí está o que é o produto do seu trabalho, né? Eu apenas peguei aqui, nas minhas anotações, peguei apenas 2, mostrando como você é criminoso, porque está previsto no artigo 5º da Constituição Brasileira, senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, que diz que sua bandeira é Deus, pátria e família, então faça alguma coisa. Mostre que esse Deus que está na sua bandeira é verdadeiro, que você crê. Senão, essa palavra não passa de palavra. Vocês, congressistas, existe uma ala de cerca de 80 deputados federais que são evangélicos. Façam alguma coisa contra esse criminoso. E vocês, a igreja presbiteriana, metodista, pentecostal, batista, a igreja católica, a CNBB está se omitindo. No máximo, cobrir o Cristo Redentor num espetáculo de carnaval, né? Agora, os muçulmanos não brincam em serviço, né? Eles iam apunhalar Salomon Rushdie, que era inglês, e metralharam 12 membros da Charlie Hebdo, porque eles brincam com a religião, todas. E há um quadro terrível que eu tenho, que um amigo meu mandou da França para mim, onde mostra o pai de 4, o filho atrás do pai e o Espírito Santo enfiado do filho. Quer dizer, isso é a Charlie Hebdo. Tem 5 milhões de exemplares. A tiragem mensal é de 5 milhões de exemplares. Quer dizer que 5 milhões de franceses são ateus militantes. E você é, no Brasil, representante dessa corrente. Essa é a denúncia. Eu vou ficar aqui aos 40 minutos, porque eu vou gravar vários vídeos. Olha, quer ver? Do seu belíssimo vídeo, um espetáculo. Você é Araquém, o showman. Você deveria estar no show business. Você supera Silvio Santos nos bons tempos. Você supera o Chacrinha. Você, nos seus espetáculos, você não usa os artifícios do Chacrinha, que se vestia de palhaço, né? Você não faz como o Rodrigo Faro, né? Que tem todo um cenário, toda uma encenação, né? Você não faz como o Silvio Santos, que distribui dinheiro. Vocês querem dinheiro? Aqui está aqui dinheiro. Usam artifícios que são, vamos dizer assim, recursos que eles utilizam. Você não usa recurso nenhum. É só você. Você é uma persona, é uma máscara. Você é um fantasma. Você é uma sombra. Mas essa sombra me assombra exatamente por isso. Porque o seu lado negro, o seu lado escuro, né, está conseguindo destruir a fé, a luz no coração e na mente. Já tem 1.500.000 brasileiros. Imagine. E ninguém faz nada? Então, onde está a CNBB?
Onde estão vocês, bispos da CNBB? Também são ateus? Como Caifás, que era sumo pontífice dos judeus, mas não acreditava na imortalidade da alma? E vocês, membros das igrejas evangélica, luterana, anglicana, presbiteriana, metodista, sabatista, onde são vocês que deixam esse criminoso, mentiroso, fazer pouco da nossa fé? Então, aqui eu explorei apenas duas coisas. Primeiro, o título, né? Espiritualidade. Aí denunciei, que eu botei no meu perfil, botei na página principal. Mas o Facebook, contrariando a minha liberdade de opinião, decreto recente do presidente da República de que os meios de comunicação não podem impedir a liberdade de opinião, a menos que eu esteja, de fato, ferindo a moral criminosamente de uma pessoa. Isso a respeito quando começou o problema das fake news. Então, é recente o decreto presidencial. Eu tenho liberdade de colocar, viu, senhores diretores do Facebook? Eu tenho liberdade de colocar minha opinião. E vocês apagaram. Ora, se Leandro Carnal, né, criminoso, ignorante, ou se faz de ignorante, então gravou um vídeo e colocou público, se ele colocou público, eu posso compartilhar. Ah, ele não quer que compartilhe, então apague lá no YouTube. É a única maneira que ele tem de fazer de não compartilhar. Se ele não fez isso, se ele está lá no YouTube como público, eu sou parte do público. Eu tenho direito de trazer para o meu canal e fazer a crítica. Mas vocês, diretores do Facebook, cometeram um crime contra o decreto presidencial, querendo cercear a minha liberdade de opinião, que o decreto presidencial do senhor excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, diz que a mídia, principalmente as redes sociais, não podem cercear a liberdade de opinião. E eu estou dando minha opinião, e estou dando uma opinião embasada, que pode ser constatada pela CNBB, que está omissa, pelas grandes igrejas, pela ala dos evangélicos no Congresso Federal, e pelo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, que diz que a bandeira dele é Deus, pátria e família. Então, peguei apenas isso. E os criminosos, porque é uma organização internacional, que contratam ele para fazer suas palestras, a fim de destruir a fé, são tão criminosos quanto ele, principalmente no Brasil. Mas eu acho que todas as constituições contêm a liberdade religiosa. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão e a liberdade religiosa, que é um capítulo à parte. O ateu tem liberdade de não crer, mas ele não tem liberdade de achincalhar, de zombar, de ironizar, de fazer piada, de desrespeitar aqueles valores que eu considero sagrado, como a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi chutada pelo testemunho de Jeová, e aí o Bispo Macedo teve que mandá-lo para a África, porque ele cometeu um crime. Ele foi para a África, foi exilado. Quer dizer, foi uma forma de prisão. Ele deixou de conviver, foi expulso do seu país, porque chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E você está fazendo algo muitas vezes pior, porque 85% da sua produção é para fazer com que as pessoas percam a fé, duvidem de Deus, ou seja, saiam da luz para as trevas em que você em que você vive. E ao viver nas trevas, você vive torturado. Isto eu estou reservando para o final. Então, vi aqui o título. Para mim é intrigante um homem que não crê no espírito falar sobre espiritualidade. E aí justifica-se porque é historiador, mas você não está fazendo uma narrativa, você está dando um espetáculo. Ah, eu estou botando em público as minhas anotações com o João de Deus, com o padre Marcelo Rossi. Não, você não está fazendo isso. Mais uma vez, você é mentiroso, porque você não está fazendo uma narrativa, você não está descrevendo, os seus vídeos não são descritivos, seus vídeos não são narrativos, seus vídeos são um espetáculo de um showman que tem uma capacidade de comunicação extraordinária, como o Chacrinha, mas só que o Chacrinha se vestia de palhaço, né? Fausto Cunha tem outros recursos, cenário, mulheres que dançam lindas, agora na pandemia foi suspenso, né? Rodrigo Faro faz um cenário, o Silvio Santos distribui dinheiro, faz aviãozinhos, joga dinheiro, você não faz nada disso.
é só a sua pessoa. Mas a sua pessoa é exatamente isso. Pessoa é persona, ou seja, máscara. Você é uma máscara, porque no fundo você crê. Eu já mostrei em vídeos anteriores como você crê. Você dá uma das provas metafísicas de Deus. Ele resiste a tudo, ao tempo, ao espaço, aos falsos religiosos, à hipocrisia, à desorganização das religiões. Isso é uma prova que você dá. Só que você coloca C, não é um C, é que. É uma das provas da essência de Deus, sabia? Sempre houve no tempo e no espaço, e não há nada que mate Deus, né? A ideia de Deus é um arquétipo, portanto, está acima da força humana e jamais vai ser destruído. Você não vai conseguir o seu intento, mas eu vou combatê-lo. E eu só tiro a espada da bainha quando o inimigo é perigoso. E você é realmente perigoso. É um criminoso, é um mentiroso, deveria estar preso e respondendo por esse crime, atentar contra a liberdade de religião, zombar da fé, né, ironizar, fazer piadas. Isso você não pode. Você pode, como historiador, narrar a história das religiões. Você pode, como professor de religiões comparadas, falar sobre a diferença, a divergência entre os batistas, os pentecostais, os católicos, os protestantes, e vai por aí, mas isso seria apenas uma atitude narrativa, descritiva. Podia usar um retroprojetor, como muitas vezes os recursos que Jonathan Matias usa, o professor Rodrigo Silva usa, né? Você não usa nada disso, você não precisa. Raramente você usa uma figura, você é o showman. Você é um espetáculo. E você dá um espetáculo de ateísmo. Você dá um espetáculo de perícia, de retórica, de oratória, né? de uma verborragia fantástica, né? De uma capacidade. Você usa as palavras, escolhe, consegue, e aí você usa o mote, né? Fé customizada apenas para dizer que a fé é falsa. Pronto. Então você escolhe muito bem as palavras que você vai dizer com um único objetivo: destruir a fé. Mas ao fazer isso, você está infringindo a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, que garante a liberdade religiosa e considera crime todo aquele que a desrespeita, todo aquele que ironiza, né? Todo aquele que zomba dos valores sagrados da religião alheia. Aqui eu peço mais uma vez, né, o apoio. Um pastor evangélico fez um comentário no seu livro Cristianismo, agradeci a ele, o comentário dele foi lúcido, foi perfeito. Agora precisamos de um movimento maior que impeça você de cometer o crime de tirar dos outros a fé. Você não tem direito de fazer isso. Você tem direito de não ter fé, mas não tem direito de tirar a fé dos outros. Tá bom? Então isso é um crime previsto na Constituição, punível com prisão, cadeia, você devia estar atrás das grades, respondendo a um processo. Para isso a CNBB, para isso o Conselho Mundial de Igrejas, para isso as grandes igrejas, presbiteriana, pentecostal, metodista, deviam agir. E no Congresso Nacional existem cerca de 80 deputados da ala evangélica, deveriam tomar providências. Eu vou lutar. A minha espada está fora da bainha, carnal. Eu sou seu inimigo, declarado. Não somos somente adversários, somos inimigos, porque você é filho do diabo, segundo Jesus Cristo diz, porque ele é mentiroso e amante da mentira, e é pai dos mentirosos. E se você mente, você é filho dele. Não sou eu quem digo, Jesus Cristo no Evangelho. O diabo é mentiroso, assassino e pai da mentira. Portanto, se você mente, você é filho do diabo. Então, filho do diabo, defenda o seu pai, mas eu vou defender o meu Deus. O meu pai é Deus, o seu pai é o diabo. Então eu vou defender o meu pai com todas as minhas forças, com todo o poder do meu pensamento. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Ele existe, ele é único. Não há nenhuma força maior do que ele. Por isso, ele subsiste a fé customizada.
Por isso ele subsiste à desorganização religiosa, ele subsiste a outros criminosos como você, que eu não vou dizer nome, mas que fazem de Jesus Cristo e da religião mercadoria, negociando assim a religião. É a tal da teologia da prosperidade. E ficamos aqui aos 50 minutos. Então, vejam o vídeo, deem o like, mas eu vou me estender, porque olha, tem muita coisa aqui no meu caderninho sobre esse vídeo. E senhores diretores do Facebook, não cometam o crime de entrar, porque eu vou processar o Facebook. Se fizer isso, eu botei na minha página Guia dos Perplexos o vídeo, compartilhei de Leandro Carnal e o Facebook apagou. Vocês não podem fazer isso, porque se Leandro Carnal colocou público e eu faço parte do público, eu posso compartilhar. Se ele não quer que isso seja compartilhado, então apague lá no Facebook. É isto. Tenho dito e vou defender a minha fé, meu Deus, o meu Rei. Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Adonai, para a glória do Pai. Aquele que estiver por mim, então faça como fizeram Gideão. Faça como fizeram os macabeus. Levanta a espada e diz: aquele que tiver por mim, aquele que crê em Deus, siga-me. E derrote essa horda de mentirosos, de criminosos que estão cometendo um crime impunemente. Deem seu like, vejam esse vídeo, vamos continuar. Mas por hoje é só. Vamos aos poucos.